Com o envelhecimento, o tema dos transplantes ganha cada vez mais relevo. O transplante é um procedimento realizado com o objetivo de substituir órgãos e tecidos que não cumprem mais as suas funções de forma adequada e irreversível, visando salvar vidas e abrindo portas para um recomeço. O primeiro transplante realizado no Brasil ocorreu em 1964, no Rio de Janeiro. Neste ano, um paciente de 18 anos recebeu o rim de uma criança portadora de hidrocefalia que foi submetida à nefrectomia seguida de derivação ventrículo-vesial. O momento histórico, apesar do sucesso inicial, enfrentou desafios, incluindo a perda do enxerto e o falecimento do paciente. O episódio não apenas inaugurou uma nova era na saúde do Brasil, como também proporcionou esperança de vida para muitas pessoas. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Luttenberg recebe o Dr. Marcelo Bruno Rezende, cirurgião cardiovascular, responsável pelo transplante cardíaco dos adultos do Hospital Israelita Albert Einstein. O que difere a doação de um doador vivo de um doador já falecido? Quais são os desafios, tanto técnicos quanto familiares? Fique ligado, o check-up já está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Luttenberg. Marcelo, saiba que é um grande prazer e um privilégio poder receber você hoje aqui no nosso check-up. Eu que agradeço o convite, Dr. Cláudio. Para mim é um privilégio estar aqui para falar com o senhor e com seus ouvintes sobre um tema tão importante que é o transplante de órgãos. Para você que vive essa situação de ter mudado o destino de vida de um paciente e que a gente sabe que, de certa forma, estava às vezes sem qualquer tipo de esperança, como é que você se sente com o cirurgião quando você vê essa pessoa tendo a sua vida resgatada? O transplante é um procedimento médico fantástico, né, Dr. Cláudio? Eu sempre falo que o transplante é provavelmente uma dos maiores avanços da medicina moderna e ele é capaz de transformar um paciente com uma falência de um órgão, com uma qualidade de vida muito deteriorada, num paciente que retoma a sua qualidade de vida e que pode sobreviver a um procedimento como esse. De um modo geral, o transplante representa trocar um órgão totalmente deficiente por um órgão novo proveniente de um doador vivo ou um doador falecido. Isso representa salvar a vida, melhorar a qualidade de vida e tem, além disso, um tema que talvez a gente fomente muito pouco, que é o impacto econômico que tem o transplante no sistema público, né? Transplantar um paciente que está dependendo durante 2, 3 anos de vários procedimentos, várias internações, torna este paciente com um custo muito inferior para a população. A gente sabe que os sistemas de saúde eles são validados muitas vezes pelo custo da terapia dialítica. Então, isso tem a ver sim com a economia de saúde. Mas as pessoas falam muito sobre a lista de espera dos transplantes. Como é que funciona essa lista aqui no Brasil? A lista de espera, primeiro é muito importante a gente salientar que o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, né? Mais de 85% dos transplantes do Brasil são realizados pelo sistema público. Tem critérios muito rigorosos e normalmente esse paciente deve ser inicialmente avaliado por um centro de transplante, por uma equipe médica e multiprofissional, e então esse paciente é inscrito no cadastro técnico de transplante, ele ganha um RGCT, um registro, como se fosse uma conta bancária, e com isso esse paciente é monitorado durante a fila, né? Então hoje o sistema é muito seguro, muito equânime, e isto nos orgulha muito como brasileiros e médicos transplantadores. Eu sou transplantador de córneas e eu sou testemunha de que as coisas realmente seguem uma linha cronológica. Mas existem exceções, por exemplo, na área do transplante hepático? Os pacientes são listados para transplantes e a distribuição de órgãos ela segue um critério de compatibilidade, de gravidade e de tempo de lista. Então, pacientes que estão mais graves ou que têm uma condição com risco de vida, eles têm prioridade na lista. Um exemplo disso, por exemplo, no fígado, são os pacientes com insuficiência hepática aguda, que se não transplantados têm um risco de mortalidade em 48 horas muito grande. Então eles
são transplantados como prioridade. Nós sabemos que existem transplantes cujos órgãos são oriundos de pessoas vivas e transplantes que são oriundos de pacientes que vêm a óbito. O que é a morte encefálica? Bom, esse é um tema muito importante da gente debater e que deveria ser mais discutido nas escolas, nos nossos locais de trabalho, porque isso é um motivo de muita confusão no momento da possibilidade de doação. A morte encefálica é a lesão irreversível do cérebro e do tronco encefálico. Então é uma morte cerebral que não tem mais retorno. O paciente tem o coração batendo, tem os pulmões sendo ventilados por aparelhos, mas ele está em óbito. Pela legislação e por critérios médicos, é irreversível. É diferente de, por exemplo, de coma, que é uma grande confusão. O coma são pacientes que têm uma injúria cerebral, mas com a capacidade e a possibilidade de reversão. Cabe à equipe médica e à equipe relacionada à avaliação do potencial doador utilizar de critérios técnicos muito aprimorados hoje em dia para fazer o diagnóstico de morte encefálica de forma muito incisiva e aí sim orientar os familiares. E como é feita a abordagem da família? Você acha que ela é, dentro do contexto Brasil, algo ainda tratado com muita reserva? Não existe cultura para doação? E o que a gente poderia eventualmente fazer para melhorar? Nós avançamos muito no transplante nos últimos anos, mas esse é um tema que merece uma atenção muito, muito especial. Infelizmente, no ano de 2024, segundo o registro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, mais de 55% dos familiares disseram não para a doação de um potencial doador. Isso está muito relacionado aos cuidados que esse paciente recebe quando ele dá entrada ao hospital, ao pronto-socorro, à unidade básica de saúde, ou um hospital de referência. E no momento em que ele entra em morte encefálica, muitas vezes a família recusa porque teve uma abordagem desde o início que não foi muito adequada. Hoje existem várias equipes no Brasil treinadas para essa abordagem. Quem faz essa abordagem precisa ter, além de uma formação técnica, tem que ter muita empatia, porque esse é um momento muito difícil para a família. Mas se a gente souber, primeiro, fazer o diagnóstico adequado e ter empatia e acolhimento com a família, a gente pode transformar este momento de muita dor da família numa possibilidade de salvar outras pessoas, muitas outras vidas. E no caso do doador vivo, que vai doar um órgão ou parte do seu órgão, quais são os transplantes que são feitos dentro dessa linha? Então, o transplante com doador vivo é uma modalidade legal, segura e que salva muitas vidas, mas ela precisa ser realizada de uma forma muito técnica, com avaliação técnica e baseado em ética para a gente tomar a decisão. Basicamente, o indivíduo pode doar um rim, ele pode doar parte do seu fígado, ele pode doar parte do pulmão, ele pode doar tecidos e pele, e nesse sentido existem critérios muito rigorosos para selecionar quem são os potenciais candidatos para doar em vida. Segundo a legislação do Brasil, o indivíduo pode doar quando aparentado até o 4º grau, então pai, mãe, filhos, irmãos, tios, primos, cônjuge ou os não aparentados também podem ser doadores, desde que essa doação tenha uma característica realmente de empatia e que seja aprovado por um juiz. Dentro da lógica cirúrgica, você recebe um órgão. Você pode esperar quantas horas para o transplante de fígado, para o transplante renal e para o transplante cardíaco? Normalmente, isso a gente chama de tempo de isquemia, né? É o tempo entre a retirada do órgão do doador até o momento em que a gente reimplanta esse órgão no receptor. Então, o tempo de isquemia fria ele é muito variável de órgão para órgão, né? Neste tempo, existe um dano celular, com edema celular, com acúmulo de metabólicos que são nocivos. Então, quanto menor o tempo, melhor. Para o coração e para o pulmão, em média, de 4 a 6 horas. Para o fígado, a gente pode chegar até 12 horas, mas idealmente melhor que a gente transplante com menos de 6 horas. E para o rim, como a gente hoje tem máquinas de perfusão, até 36 horas. Então, normalmente, o que a gente
tenta é fazer o transplante com menor tempo de isquemia, o menor tempo de isquemia fria, para que a gente tenha um melhor resultado no pós-operatório. O número de transplantes caiu em todo o mundo em 2020 e 2021, em decorrência da pandemia de Covid-19. Enquanto alguns países paralisaram os programas de transplantes, o Brasil manteve 60% dos procedimentos e atividades de doação. Em 2024, o país atingiu uma marca histórica e ultrapassou a casa de 30 mil transplantes. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, os órgãos mais transplantados no ano foram rins, com 6.320, fígado, córnea e medula óssea, sendo 85% dos procedimentos realizados pelo SUS, que destinou mais de R$ 1 bilhão à área apenas em 2024. E apesar do crescimento de 22% em comparação ao ano de 2022, a fila de espera chega na casa de 78 mil pessoas. Outro desafio é a recusa familiar, já que 45% das famílias contatadas recusaram as solicitações de doação. E todo o processo formal de doação só pode ser iniciado com a autorização de familiares, mesmo que o doador tenha manifestado interesse ainda em vida. O Sistema Único de Saúde anunciou medidas como a prova cruzada virtual, que é uma expansão da prova cruzada real, que mistura antígenos do doador com o soro do possível receptor. Para acelerar a compatibilização entre doadores e receptores, a tecnologia vai permitir, à distância, avaliar a possibilidade de rejeição do órgão doado. Atualmente, esse exame é feito apenas em 4 estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Piauí e Pernambuco. Ocorreu o transplante, medicação imunossupressora. Quais são os cuidados que um transplantado tem que ter para você poder dizer: o paciente transplantado pode voltar à vida normal, trabalhar, atividade física? Quais são os tempos para tudo isso? O grande benefício do transplante é devolver aquele indivíduo à sociedade de forma plena, né? Então, mas normalmente esse paciente passa aí por um período de 3 meses de adaptação ao órgão e de ajuste na imunossupressão. Então, esse paciente ele precisa realmente ter uma questão de autocuidado muito importante. Ele precisa se envolver no tratamento e nas medicações utilizadas. Mas existe muito mito com relação ao transplante hoje em dia, né? A imunossupressão melhorou muito. Então, hoje a gente consegue transplantar o paciente e o paciente, depois de 3 meses, volta a ter uma qualidade de vida normal, completamente normal. Pode voltar a trabalhar, pode voltar a viajar e não existe grandes alterações que impeçam esse paciente a voltar a ter uma vida plena. Quando você olha o cenário de saúde brasileiro, você acha que a questão do transplante é uma questão de natureza econômica financeira para viabilizar o projeto, ou é algo que envolve muito mais uma cultura de doação que o Brasil deveria estimular? Quem sabe até com uma legislação diferente, ou seja, não é doador quem não se manifesta, e todo mundo seria doador. Eu acho que as duas coisas, nós temos questões estruturais e eu acho que nós temos questões de financiamento e também questões culturais. Eu acho que nós precisamos investir muito na questão estrutural, né? Descentralizar os centros de transplantes para as regiões mais distantes aqui do Sudeste. Ainda tem uma concentração muito grande. Existe um projeto que a gente também desenvolve junto com a nossa instituição de tutoria para levar o transplante de fígado, por exemplo, para outros centros. Este é um investimento que o governo precisa ter muita atenção. Existe uma questão que é de estimular novos profissionais. Essa é uma atividade que é muito desgastante, então hoje os profissionais mais novos não querem se aventurar na área de transplante. Mas existem várias outras frentes, né? A gente precisa muito de investir na informação básica nas escolas, no trabalho. Precisa discutir muito sobre doação. Hoje, a legislação no Brasil, ela exige que só pode doar quando o seu familiar autorizar. Então, do ponto de vista de legislação, não adianta a gente ter no documento, por exemplo, que eu sou um doador, né? Isso aconteceu há uns 15 anos atrás,
que houve um período em que todo brasileiro seria doador, a não ser que ele colocasse no seu documento de identidade que ele não era doador. E, infelizmente, por questões culturais, isto nós tivemos um viés e a maioria dos indivíduos colocavam no documento de que eles não queriam ser doadores, com medo, com receio de que eles pudessem sofrer algum tipo de lesão durante uma internação, o que é inimaginável e é impossível, porque o processo de doação envolve um cenário muito complexo e é muito regulamentado pelas centrais de transplantes no Brasil. Vamos falar de transplante interespécie, xenotransplante. Isso é promissor? Já é uma realidade? Como é que você enxerga esse cenário? Bom, o xenotransplante é o que tem de mais inovador no cenário do transplante. Existe muita expectativa para que isso vire uma realidade, ainda não é utilizado na prática clínica. Nós tivemos aí o primeiro transplante de coração com o coração de um porco geneticamente modificado em 2022 e agora em 2024 o primeiro transplante de um rim de um porco modificado. Existe ainda muitos desafios nesse cenário, né? Primeiro, a gente ainda precisa avançar um pouquinho mais na questão imunológica, como tornar esses órgãos imunologicamente competentes, aceitáveis. Além disso, existe uma questão de transmissão de zoonoses, que é um risco realmente real nesse tipo de transplante, mas isso tem caminhado muito rapidamente nos últimos 10 anos e eu acredito que seja a solução, sim, para o déficit de órgãos que a gente tem para os próximos anos. Cada vez mais a população está envelhecendo. Nós estamos entrando agora num cenário que é muito interessante, que é a utilização de transplantes no cenário oncológico. Então nós vamos precisar de mais órgãos para beneficiar mais pacientes. E com isso nós vamos ter uma demanda muito grande por órgãos que venham de outras fontes, como por exemplo o xenotransplante. Você fez um registro importante para quem está nos assistindo, que muitas vezes a pessoa manifesta em vida que ela é doadora, mas a família tem que confirmar quando acontece o óbito. Mas eu queria ir além. Nós tivemos a pandemia, o Covid, isso impactou o cenário dos transplantes? Muito, muito. O Covid teve um impacto em todas as áreas médicas, né? O Covid, ele retardou o diagnóstico de pacientes que precisariam de transplante. O Covid atrapalhou a realização de transplantes com doador falecido e no Brasil quase zerou o transplante intervivos naquele período de 2020 até 2023. A gente tem registros da Associação Médica e da ABTO de que houve uma queda de 15% no número de doadores e de 20% no número de transplantes. E isto tem um impacto muito grande na mortalidade, então morreram mais pacientes em lista de espera nesse período. Eu conheço o Marcelo bem e é uma pessoa, além de um cirurgião muito competente, é um ser humano absolutamente único. Como é que você vê a abordagem de uma família num momento em que está perdendo ou perdeu já um ente querido, para que seja sugerido o ato da doação? É complexa essa linguagem? Muito complexa e exige treinamento e muita empatia. O segredo nesse cenário que eu acredito, eu vivi muito tempo também trabalhando na doação, e o que eu percebia, e acho que isso acontece ainda, é de que se nós não nos preocuparmos com o atendimento básico daquele indivíduo, né, um indivíduo que tem, por exemplo, um AVC ou um TCE, que chega num pronto-socorro, se ele não tiver o atendimento adequado, se a família não se sentir acolhida naquele momento, se esse paciente chegar lá na frente em morte cefálica, a maioria dos familiares serão contra a doação. Então a gente precisa trabalhar aqui no começo, oferecer tudo que é de melhor, de atendimento para tentar resgatar aquele indivíduo. A família precisa ter essa percepção e se porventura a gente tiver a infelicidade de que aquele indivíduo evolua com morte cefálica, a chance dessa família se tornar doadora é muito grande. Além disso, quem faz a entrevista precisa ter muita empatia realmente, né? É muito importante primeiro ter o tempo do diagnóstico, ter o tempo da notificação e do aviso para a família, acolher a família para só depois falar sobre a doação.
Quando a gente faz isso de uma forma muito cuidadosa, a chance da família ter a percepção de que ela pode transformar aquele momento de dor num momento de muita solidariedade com muitas outras famílias é muito grande, e ela pode experimentar uma forma diferente daquele momento do óbito doente. A gente acompanha pós-operatório e sabe que a imunossupressão praticamente acontece de forma concomitante ao procedimento. Mas a rejeição, ela costuma acontecer em quanto tempo de pós-operatório? Então, a rejeição, nós temos 3 tipos de possibilidades de rejeição, né? Nós temos a rejeição hiperaguda, a gente tem a rejeição aguda e a gente tem a rejeição crônica, né? A rejeição hiperaguda é aquela que é mediada por estímulos antes do transplante. O receptor já tem anticorpos preparados. Por exemplo, um indivíduo que tomou muitas transfusões, então ele já tem um sistema imunológico reativo àquele órgão que ele está recebendo. Na maioria das vezes são rejeições muito graves e com uma chance de perder o enxerto muito grande. Por sorte, esse tipo de rejeição é muito pouco frequente, menos do que 2% dos pacientes. A gente tem a rejeição aguda, que é a mais frequente, mas graças aos avanços da imunossupressão, hoje as rejeições agudas são facilmente tratadas. No fígado, por exemplo, mais ou menos 25% dos pacientes podem ter algum episódio de rejeição, mas só o ajuste da imunossupressão é capaz de resgatar esse paciente. E a rejeição crônica, que é tardia, pouco frequente e de fácil resolução. Entretanto, a gente tem pacientes que às vezes param de tomar o imunossupressor, e isso é um alerta importante. O paciente transplanta, resgata toda a qualidade de vida e a longo prazo talvez pare de tomar o imunossupressor, e aí ele tem uma rejeição crônica e pode perder aquele enxerto. Então a gente tem casos de necessidade de retransplante por perda do enxerto por rejeição. E quem decide se aceita aquele órgão? O cirurgião responsável pelo procedimento ou a central que capta o órgão? Bom, o aceite é pela equipe que vai transplantar, mas o sistema primeiro ele seleciona o doador, o potencial doador, e só depois de exames de confirmação de morte cefálica muito bem realizados por 2 médicos diferentes, com exames comprobatórios da morte cefálica, é que aquele potencial doador ele entra no registro como um possível doador. Quando ele entra no registro, no sistema, ele gera um ranking e ele é ranqueado e direcionado para um receptor. Quando a gente recebe a oferta, eu recebo uma oferta e eu tenho a prioridade ou a capacidade para avaliar desde o histórico daquele doador, a gente tem informações sobre o histórico médico daquele doador, os exames laboratoriais, as sorologias daquele doador, e baseado nestes parâmetros é que a gente aceita ou não aquele órgão. Então a gente vai até o hospital onde está o potencial doador e inicia a cirurgia de extração. Em algumas situações a gente pode ou confirmar aquele órgão ou eventualmente, mesmo tendo informações muito boas, esse órgão talvez não seja utilizável. E aí a gente cancela o transplante e esse paciente volta para primeiro na lista para esperar por uma nova oferta. Marcelo, privilégio, um prazer muito grande poder conversar com você. Eu me sinto privilegiado por ter você não aqui, mas ter Marcelo Bruno como meu colega e meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Cláudio. Para mim é um privilégio estar aqui falando para uma população que merece escutar sobre transplante, mas principalmente tendo esse privilégio de estar junto com o senhor, que para mim é uma das maiores lideranças da medicina no Brasil. O programa de hoje foi sobre transplantes, um assunto extremamente interessante, mas que não tem que ser só percebido dentro da lógica da tecnologia, mas acima de tudo tem que ser percebido dentro da lógica da compaixão, do sentimento da solidariedade, saber como transformar um momento de dor e de tristeza na possibilidade de estender a vida a alguém. O check-up fica por aqui. Tivemos o prazer de estar com o Dr. Marcelo Bruno, ele que é cirurgião, docente do Hospital Israelita Albert Einstein e diretor de seu programa de transplantes. Se você tem alguma dúvida, quer sugerir alguma coisa, quer escrever drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje você viu como funciona a doação de órgãos no Brasil,
a realização dos transplantes em diferentes idades, as inovações nos procedimentos cirúrgicos e os cuidados pós-operação. Checkup Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.